Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial, e a minha função aqui é conduzir, anfitriar histórias para você que está aí nos escutando, tem um novo insight, possa levar aí algo de novo para a sua vida. Hoje a nossa mesa é com a Miss e com a Letícia. A Letícia Mello é manezinha, mãe de 2. Eu vou ter que colar aqui. Neuropsicopedagoga. Exato, isso aí. Especialista em autismo e desenvolvimento infantil. Ela é fundadora da clínica Transformar e agora do Brinca Lelê. Exato. E a Miss, empresária da Sharkcell, né? Isso mesmo. Mas atua aí no marketing e tá arrasando. E ela é mãe da Ceci. E nós três vamos enfrentar aí o desafio de falar sobre mães de TDAH e autismo. Agora, no começo, quando a gente iniciou, eu estava conversando com a Letícia sobre isso. Assim, às vezes parece que a gente tem uma sensação de que isso é novo. Parece que tudo aconteceu agora, parece que todo mundo está sendo diagnosticado agora. E ela estava trazendo pontos bem interessantes sobre isso. Para a gente iniciar, eu queria fazer a pergunta que a gente conversou lá no começo sobre o que é autismo e o que é TDAH. Perfeito. São 2 transtornos diferentes, mas que eles podem, em alguns momentos, conversar entre si. Então, vamos começar explicando sobre o que é o TDAH. O TDAH ele é um transtorno neurológico que vai afetar a questão da atenção, concentração ou hiperatividade. T, transtorno, D de déficit, H hiperatividade e o A é a atenção. Então, são crianças, adolescentes e adultos que podem ter essa dificuldade de se concentrar, de permanecer mais tempo fazendo uma atividade, conseguir ler um livro por inteiro, terminar uma faculdade, ou pessoas que podem apresentar essa hiperatividade, como fala em demasia, necessidade de se mexer. Quando adultos, podem ter a dificuldade de se manter no mesmo trabalho, nos mesmos relacionamentos, em ter uma vida mais monótona por gostar dessa impulsividade, dessa agitação. Então, isso de forma breve é o TDAH. Ele pode ser diagnosticado lá em crianças a partir de 4, 5 anos, a gente já consegue perceber essas características, porém um diagnóstico fechado geralmente a partir dos 7 anos de idade. Já o autismo, conhecido como TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele vai começar ali a partir de 1 ano e 2 meses, e são dificuldades na interação social e no atraso da fala. Nenhum dos dois existe exame de sangue ou exame de uma ressonância para chegar a esse diagnóstico, eles são através de comportamentos e observações. Uma das coisas que, quando tu falou assim, eu consegui visualizar bem, foi que tu falou assim, o TDAH é um transtorno comportamental e o autismo neurológico. Isso. Na realidade, os dois passam por questões neurológicas. Porém, a hiperatividade ou déficit de atenção, a gente consegue observar os comportamentos. O autismo também, porque são movimentos repetitivos, atraso na linguagem, atraso na fala, mas são transtornos diferentes. Tá? Eles, apesar de muitas pessoas confundirem, são transtornos diferentes. As pessoas com TDAH, elas não têm atraso na fala, elas não têm tantas dificuldades comportamentais, de interação social, eles têm teoria da mente, que a gente chama, consegue entender o outro, entende questões mais de limites. Não que o autista não faça isso, mas são comportamentos bem diferentes. A Miss está aqui principalmente para trazer um olhar da visão da mãe, né? Da mãe desse TDAH ou desse autista. A Ceci é TDAH. Isso. Eu queria saber quando tu começou a perceber que tinha alguma coisa diferente, como tu levou para fazer um diagnóstico, que profissional tu escolheu, né? A quem tu recorreu? Conta assim, como foi esse começo? Inicialmente a gente achava que a Ceci tinha autismo, porque ela tinha muitas ecolalias que fala de o autista é reconhecido pelas ecolalias. Então, ela tinha muito toque com as mãos, ela andava muito na pontinha dos pés, ela tinha uma ordem de brincar com os brinquedos que era sempre a mesma. E aí, na época, a gente levava na pediatra, ela falava assim, não, Miss, acho que tá tudo bem, acho que é da idade, e foi Isso passando. com quanto tempo? Isso ela tinha de 2 para 3 anos, a gente já percebia que tinha alguma coisinha ali.
A Ceci sempre foi muito estimulada por mim, inclusive, né? Eu fiquei até 1 ano e meio em casa com ela, então eu tinha medo de ela ficar para trás, né? Então eu estimulava ela, fazia muita atividade, tudo. Eu queria que ela tivesse a mesma coisa que uma criança que tivesse na escola regular tivesse. Então eu fazia muitas atividades e talvez essas atividades eu não conseguia enxergar que a agitação dela estava fora do padrão, assim, porque eu também sou bem agitada, então é difícil você... Eu percebia que tinha algo porque as brincadeiras e os toques, e algo, tipo, pingava uma gotinha na roupa, eu tinha que trocar a roupa inteira, não dava para ser só aquela peça. Ela tinha umas coisinhas, assim, que me incomodavam. Aí ela foi para uma escolinha, e nessa escolinha, mãe, a Ceci corre diferente, a Ceci cai, a Ceci se machuca muito. E eu, meu Deus, mas que coisa. Aí levamos ela, eles recomendaram pra gente levar ela num ortopedista. Levamos no ortopedista, ele mediu a guria de cabo a rabo. Não, mãe, a princípio tá tudo certo, não tem nada de errado. Aí levamos num neuro e o neuro falou, olha, é muito cedo para diagnosticar qualquer coisa. Ela já tinha de 3 para 4 nessa época. Mas ela é muito ativa, ela corre direitinho, né? Mas pelo fato de ser ativa, acaba na hora de correr se atrapalhando e tal, beleza. Aí ela foi para uma outra escolinha. Nessa outra escolinha, teve alguns episódios onde ela se masturbava, tocava no órgão genital dela, das crianças. E aí a escolinha pediu para que a gente levasse, ela procurasse um profissional, um terapeuta, um psicólogo, para ver o que estava acontecendo. A gente levou ela, aí ela ficou 1 ano, né? Durante esse 1 ano, a gente entrou em curto-circuito. Por quê? A gente não sabia se alguém tinha mexido nela, se ela tinha visto alguma coisa, que tinha um gatilho que despertou nela, porque ela contava histórias, várias histórias, e não fechava nada. Toda hora alguém fez alguma coisa. Meu Deus, e agora o que eu faço, né? Chegou o final do ano, aí a psicóloga dela na época falou, Miss, vamos encaminhar ela para um neuro, porque eu acredito que o quadro seja TDAH. Levamos ela, que inclusive foi na clínica Transformar, e aí ela fez todos os testes lá com o doutor Iago na época e tal, e veio o diagnóstico de TDAH e TOD. Aí nessa época ela... O que é TOD? Transtorno opositor desafiador. Geralmente é confundindo bastante com birra ou crianças sem limite, mas ele é um transtorno onde a criança se torna autoritária, não recebe ordens, principalmente de adulto, a última palavra é dela, pode se tornar agressiva, violenta, mandona, exigente. Isso é um transtorno que deve ser fechado em no mínimo de 6 meses de terapia, com a ajuda de psicólogo, às vezes psiquiatra infantil, acompanhamento escola, psicoeducação para os pais. Nossa, que desafio, Miss. Junto com o TDAH. E daí tu recebeu esse diagnóstico e o que tu fez com ele? Aí a gente foi pra terapia todo mundo, né? Todo mundo. Porque é um desafio tu lidar com... Tu aprende a ser pai de novo, porque uma criança... não gosto nem neurotípica, atípica. Isso. A gente já tem os desafios, né, esperados dentro da maternidade. Agora ela vem com um negocinho ali, digo, meu Deus do céu, como que faz? Como que explica? Como que... Foram, assim, os primeiros meses ali foram bem desafiadores, porque eu não sabia, eu discutia com a Ceci como se ela fosse uma adulta. Uhum. E ela porque bate de frente. Bate de frente. E eu falei assim, amor, tira ela perto de mim, leva ela, porque não dá. E aí ela tinha, tipo, ela ficava na cadeirinha dela com a cabeça na parede, e ela chorava, e não. E aquilo... Isso com 4 anos. Isso, ela era, tipo assim, no auge, assim, não tinha quem... Cara, tu baixava na alturinha dela, tu explicava, e nananã. Aí daí, na época a terapeuta falou, Miss, tu é a mãe, não se comporta como amiga dela, tu vai ter que ser firme, tu vai ter que falar. Se uma criança, né, tu falar uma vez pra ela, tu vai ter que falar 10 vezes, tu não vai poder ceder, tu vai ter que continuar falando do mesmo jeito nas 10 vezes. Aí a gente foi aprendendo a como lidar com ela e aprendendo a lidar com a gente também, porque é muito desafiador tu olhar pra uma criança e ela... Tipo, não, é do meu jeito, é como eu quero, não tem meio termo com ela. Ou é 8 ou 80, tipo, é sempre os extremos, assim. Hoje, graças a Deus, né, eu consigo olhar para ela e entender quando é birra, porque daí a questão do TOD acho que era a que mais me pegava, tá? Não era nem o TDAH, era o TOD. Porque é uma linha muito tênue entre a falta de educação e o transtorno. E a birra. Tu entendeu? É muito desafiador. E a Ceci, como a gente sempre estimulou muito ela, e aí chegou o diagnóstico e a médica falou assim, não, você agora tem que induzir a tua filha ao tédio.
Ela não pode ter coisas para fazer 24 horas. E eu achava o máximo ela ter coisas para fazer 24 horas. E aí tu explica para ela, filha, não, agora tu vai ficar lá, sentadinha, brincando, porque a mamãe vai ler um livro. Para ela é a morte. É o fim aquilo. Porque se ela tem TDAH e o TOD, jamais ela ia conseguir ficar parada, sentada, enquanto tu estava lendo um livro. Ela precisa de movimento. Ela tem muita dificuldade, tanto que a gente sai da loja, ela fala, mãe, quem vai lá em casa? O que a gente vai fazer? Quem pode ler? Filha, a gente vai para casa, a gente tá cansada, a gente vai descansar, porque amanhã... Então, ainda hoje, a gente encontra dificuldades, porque ela sente... Ela necessidade do movimento. E é o tempo todo, não é assim, filha, vamos deitar aqui ver um filme. Ela tá vendo o filme, ela tá assim na frente da TV. E ela desce, ela levanta. Ela não consegue. Tu percebe que não é que ela, pra chamar atenção, forte que ela. É mais forte que ela. Ela não consegue se controlar. Se ela estivesse aqui, ela já tinha mexido em tudo isso aqui. E se agora... Tu fala daqui 2 segundos, é como se tu não tivesse falado com ela. Entendeu? Eu acho que essa questão é muito, assim, o que é falta de educação e o que é transtorno. E daí? Mas nesse caso que ela está retratando, é muito comum para muitas crianças que futuramente vai ser assim para os adolescentes e para o adulto. É mais forte do que ela. Ela não consegue realmente ficar parada. E ela pode até te ouvir, tentar ficar quieta, mas quando tu piscou, ela já levantou, ela já está mexendo, ela já está te chamando, ela já precisa desse movimento. E isso é a hiperatividade, né? E no caso da Ceci, bem provável que ela tenha o déficit de atenção também, porque como ela tem essa necessidade de movimentar, ela perde alguns detalhes daquilo que ela está fazendo, né? O Jorge também é a mesma coisa. O Jorge hoje está com 10 anos e com 4 eu já percebi essa necessidade dele de movimento, ou de sentar para comer, ou de sentar para ver um desenho. Ele dava 360 no sofá, o tempo todo falando, o tempo todo se mexendo. Então, com 7, a gente fez o diagnóstico dele fechado, já com a avaliação psicológica. Enfim... A hiperatividade, esse excesso de querer fazer atividades, ela não pode ser normal nunca? Pode, ela pode ser normal. Então, a gente tem que ter ali algo que diferencie o que é o TDAH e o que é esse excesso ou sobrecarga. Só que para uma criança, não é normal e esperado que ela tenha esses tipos de comportamento. Hoje, no dia a dia de um adulto, ok, a gente tem muitas demandas, muitas responsabilidades a serem feitas. Agora, para uma criança, ela tem que brincar, estudar e olhe lá. Né? Dependendo da idade, umas ajudas básicas dentro de casa. Mas aquilo que excede o que é permitido para a idade, o que é saudável para ela, já nos leva a diagnosticar ou a suspeitar de um transtorno. Uma coisa que tu falaste, que eu acho bem importante pontuar, até mesmo para quem está nos ouvindo, a maioria desses sinais iniciais que tu falou, eles levam a gente suspeitar de um autismo. Como andar na ponta do pé, enfileirar, essa dificuldade de cair uma gotinha de água, já trocar a roupa toda, a necessidade, às vezes, de uma roupa do mesmo tamanho. Então, esses sinais, eles podem ser, sim, características de autismo. E existe uma grande confusão em autista leve, porque, como eu te falei antes, autismo não tem cara. Não estou dizendo que a Ceci é autista, ok? Sim. Não estou dizendo que. Porém, com autista leve, ela vai falar, ela vai te entender, ela não vai ter dificuldade cognitiva, ela tem um cognitivo preservado. Porém, a vida vai fazendo com que a gente ensine essas crianças a pararem de trocar roupa, parar de andar na ponta do pé, parar. A gente vai falando, troca, anda direito, faz isso. E a pessoa vai se moldando aquilo que a gente quer. Então, hoje, existem adultos de 40, 50 anos que se veem autistas leves, que lá atrás passaram por tudo isso. No caso da Ceci, depois ela fez o acompanhamento, esses comportamentos diminuíram e ela foi diagnosticada só com TDAH. Mas existem, sim, um sinal de alerta ali que foi o que te levou a suspeitar. Então, geralmente, quanto tempo é necessário de observação para fechar um diagnóstico? De autismo? De ambos. De autismo, 1 mês, um olhar, uma vida minha no parquinho, eu já consigo olhar, ver várias crianças com características de sinais de autismo. Já tenho um olhar apurado e treinado para isso, né? Porque ele é comportamental. Então, vai ter aquela criança que vai girar em torno do próprio eixo, aquela criança que vai poder andar de um lado para o outro, apresentar estereotipia manual, assim, ou mexer a mãozinha. Crianças que têm dificuldade com etiquetas, com roupa, então estão sempre buscando levantar a etiqueta, blusa, agonia, gola, agonia, porque tem essa dificuldade sensorial. Então, existem vários comportamentos
que nos levam a olhar essa criança e perceber que ela tem características sugestivas para o autismo. Eu não fecho o diagnóstico. Quem fecha o diagnóstico é só o neuropediatra. Mas eu faço toda a avaliação comportamental e digo, olha, suspeita de autismo por causa disso, disso, disso e disso. E encaminho para o neuro. O diagnóstico ele é um ponto de partida. Ele não é um ponto final, ele não é uma sentença. Ele vai ajudar nós, especialistas, a desenvolver essa criança e as famílias a cuidarem da forma correta. Porque tanto o TDAH, quanto o autismo, quanto o TOD, essa criança vai precisar de suporte, porque ela vai ser do mundo. Né? Então, olha só a responsabilidade que a gente tem de poder auxiliar essa criança no seu desenvolvimento. Imagina se não tivesse procurado suporte. Não. Se com todo o suporte que tu teve, hoje ainda às vezes tu fica descabelada, se não tivesse, seria muito pior. Você poderia estar aí roxa de tanto apanhar, talvez, não, já porque o opositor... Porque, olha só, eu não, na época, daí quem veio a questão, porque todo mundo acha assim, hoje é muito mais fácil, o pai e a mãe preguiçosos não querem educar o filho, não, tem um transtorno. É né? falta de sul? Isso. Daí tem uma amiga minha, tadinha, ela vai assistir, amiga, ó, te amo. Chegou uma época que ela falou assim, amiga, eu acho que a Ceci é falta de laço. Porque era tão estressante naquela época que eu não conseguia controlar ela, não conseguia me controlar, não sabia como lidar com aquilo, que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Falava 1, 2, 3 vezes, não adiantava, Foi, gente. Quando eu vi que dali 2 segundos ela tava fazendo a mesma coisa, aquilo assim me doía tanto. Eu disse, cara, não pode ser falta de laço. Tipo, eu acabei de explicar pra ela como que ela tá fazendo aquilo de novo. E é castigo, é banco do pensamento, não tira tudo que ela gosta. Não funciona. Aí eu falei assim, cara, agora chega. Porque por vários momentos, o que acontece? Nós chegávamos num lugar, principalmente, eu gosto muito de network, estar nos eventos e tal. E aí a gente foi, esse evento foi o que mais me marcou, porque foi uma colega minha, e nós chegamos lá e a Cecília assim, meu Deus do céu, fez 360. Jeito, assim. E aí todo mundo assim, porque é a filha da miséria, porque tem a Cecília sendo Cecília, não sei o quê. E começaram a falar coisas assim. E eu, em vez de defender a minha filha, eu comecei a rir daquilo, tipo, é a Ceci, né? Pois é, né? E aí essa minha colega que estava lá, ela é coach, ela pegou e depois me mandou um WhatsApp, ela falou assim, Miss, não permita que ninguém coloque rótulos na tua filha. Exato. Seja a primeira a defendê-la. Não, a Ceci é uma criança ativa, uma criança que tem energia. Tipo, quando alguém falar alguma palavra negativa... E isso foi mudando a minha mentalidade, a forma de vê-la. Tipo, que prazer, eu tenho uma criança que, ela tá aqui, ela traz alegria, ela traz vida, ela, sabe, bagunça, mas ela é uma criança, ela vive. A Ceci, ela vive intensamente tudo. Não é uma criança que se economiza para nada. Ela é muito amorosa, ela tem muita empatia. Tem os excessos, mas aí o mundo que lute para dar com os excessos dela. Porque eu não vou podá-la, não tem como. Óbvio que a gente ensina muito, a Ceci aprende muito assim, por repetição de comportamento. Entendeu? Então, tipo assim, foi no parquinho, aí como ela chega muito assim, é natural as crianças dar aquela afastada, porque ela é muito intensa. Aí, filha, olha só, e se tu chegar assim, oi, amiguinho, vamos brincar, não sei o quê, e você escolhe uma vez, ele escolhe. Como tu acha que ele vai reagir? Vai ser bom? Vai ser... Eu faço perguntas para ela responder. E aí vai. Aí brincou no parquinho, e aí, filha, como é que foi? Daí ela conta, viu como funciona assim? Então, eu vou ensinando comportamentos para ela, sabe? Vamos fazer assim, na escolinha dela, inclusive, entrou um aluno esse ano que ele tem um comportamento diferente. Ela foi a primeira a chegar em casa e sinalizar, e depois a professora confirmou a história de que ela foi lá e acolheu e não sei o quê. Porque a gente ensinou, filha, quando tu vai no parquinho e as pessoas não querem brincar contigo, não é ruim se sentir excluída. Então, não faz isso com ninguém. Se você vê que tem um amiguinho que tá de ladinho, que tá passando por... Chega lá, filha, acolhe, tem empatia. Então, a Ceci, ela tem isso muito forte nela. Isso, independente de qualquer transtorno, fica aí a dica para todos os pais ensinarem os seus filhos desse jeito, porque a criança não nasce preconceituosa. Não. O preconceito, ele vem de casa. Vem de casa, exatamente. Ele é construído, Ele né? é construído, ele é ensinado. Letícia, como que a gente sabe, ou como a gente pode, pelo menos, observar as mães, as mulheres que estão nos escutando, se o meu filho, ele se encontra dentro de um espectro, um transtorno ou outro, enfim? Eu digo que coração de mãe sempre sabe, tá? Por mais que a gente queira olhar e dizer não, tá tudo bem, a gente sempre sabe. A correria do dia a dia faz com que a gente, talvez, às vezes, não tenha tanto um olhar tão
atencioso e merecedor com as crianças. Então, antes de entrar nisso, já quero deixar o recado aqui, que às vezes a gente se sente culpada por sair às 7 da manhã e voltar às 7 da noite. Criança, antes dos 10 anos, não tem essa noção temporal, então tá tudo bem, não se sintam tão culpadas, mas no mínimo 20 minutos por dia dedicados para ela faz total diferença. E nesse momento a gente consegue sim perceber ou um atraso na linguagem, ou um atraso no comportamento, ou algo que realmente está diferente. Para o TDAH, a gente pode observar dentro de casa, quando a gente, crianças maiores, né, vamos dizer assim, 5, 6 anos, quando a gente pede algo e ele não consegue compreender aquilo que a gente pede. Então, um exemplo, dá a caneta lá para o teu pai na sala. E essa criança está perdida com a caneta, quando tu vê ela está deitada com a caneta, mordendo a caneta no sofá. Isso acontece, tu riu porque acontece, né? Traz a vassoura para a mãe. Quando tu vê, ela está pulando, dançando na frente da televisão. Então, isso são comportamentos que chamam a atenção. Não é normal e esperado, normal, depois da pandemia nada mais é normal, né? Não é esperado para a idade que isso aconteça. Então, essa necessidade de se mexer, de andar, de pular, de correr, de escalar móveis, de esquecer caderno, de esquecer material. Então, isso é sinal de alerta. Na dúvida, procure um psicólogo comportamental, uma psicopedagoga, uma clínica especializada que possa fazer uma avaliação multidisciplinar e ver o que essa criança tem e o que ela precisa. Porque a terapia é para a criança e para os pais também. Porque filhos não vêm com manual de instrução, né? Olhe na página 42 o que eu vou fazer. Não tem. Então, a gente precisa aprender. Então, quando a gente fala de déficit de atenção ou hiperatividade, é a ausência dessa atenção ou o excesso desse movimento. A escola sinaliza, tá? A escola vai te chamar. A não ser que seja uma escola negligente, assim, mas a escola geralmente sinaliza porque essa criança não consegue se manter focada, concentrada, prestando atenção naquilo que deveria. Já para o autismo, a gente consegue observar aí, questão de 1 ano e 2 meses, esses comportamentos que eu falei, que eu vou repetir. Então, 1 ano e meio, uma criança já tem que estar falando, no mínimo, 20 palavras. Não precisa estar falando de forma correta, mas já precisa estar falando. Nisso, já liga um sinalzinho de alerta para atraso na linguagem, que pode ser um atraso relacionado ao autismo. Então, atraso na linguagem, andar na ponta dos pés, mexer as mãozinhas, dificuldade para dormir, crianças, bebês que têm essa dificuldade no sono, trocam o sono à noite pelo dia, alimentação, negam tocar, às vezes, numa banana, numa frutinha, limpam a mãozinha por qualquer coisa, como eu já falei, essa questão sensorial, não querem botar roupa. Então, isso já é um sinal de alerta que a gente pode buscar um suporte, uma ajuda. Existem muitas famílias que acabam não levando por medo de ser. O que eu vou fazer? Só que se não levar, se não buscar esse suporte, maior é o sofrimento dessa criança e, consequentemente, dessa família. Em relação a um diagnóstico precoce, né? Existe uma evolução... Existe uma idade, assim, que é possível tratar que ele vai ter mais efetividade no tratamento? Excelente ou não? pergunta. Antigamente, se fechava o diagnóstico a partir dos 6 anos de idade. Hoje, a gente já fecha com 1 ano e meio, 1 ano e 2 anos. Existem neuropediatras que não fecham um diagnóstico, por, às vezes, ficar na dúvida se é dificuldade do comportamento, se foi a pandemia ou se realmente é autismo. Porém, a gente já encaminha essa criança para a terapia. Terapia efetiva, com profissionais qualificados, é um ganho significativo. Então, por isso que a gente defende a bandeira do diagnóstico precoce e da intervenção precoce. Quanto mais cedo se observa e se trata, maiores as chances dessa criança ser autônoma e independente. Porque dentro do transtorno do espectro autista, existem níveis. O nível grave, que vai precisar de mais suporte, então é uma criança que pode vir ter deficiência intelectual, um atraso na fala bem considerável, comportamentos de TOD, hiperatividade, vários transtornos juntos. Então ela vai precisar de muito suporte. E talvez ela tenha cara, a gente olhe e enxergue que... A gente consiga perceber sinais de um transtorno nessa criança, que pode ser o autismo, tá? Já o nível 2 são crianças que têm atraso na linguagem. Elas podem entender tudo que a gente fala, fazer tudo que a gente pede, mas elas não conseguem falar.
e também tem aquelas que não entendem e também não falam. Então, essas é um nível 2, porque precisam de fono, de psicólogo, de TO, de psicopedagogo, de musicoterapeuta, de ecoterapia, de várias especialidades para se desenvolver. E o nível 1 são aquelas crianças que são verbais, entendem o que a gente fala, mas elas têm algumas dificuldades que não são visíveis, como o nível 2, que não fala, e o nível 3, que apresenta mais dificuldades. Eles têm mais dificuldade em socializar, em fazer amizades, são francos demais, são sinceros, têm essa dificuldade de sentimento, de empatia, de entender o outro. Então, eles têm dificuldades que são consideráveis, mas não precisam de tanto suporte. Legal. E como que foi para ti, Miss, essa questão de... iniciei nas terapias, conseguiu ver melhora? Tu conseguiu ver um resultado, assim, que... Sim, com certeza, né? Aí, como falou, vai a filha, vai a família e vai todo mundo, né? A gente trabalhou sempre com a Ceci muito com quadros, né? Ela tem calendários, daí na época, tipo, ó, vai na casa da vovó, para ela entender o que ela podia e o que ela não podia nos ambientes, assim. Então, quadro de rotina. Isso, quadro é um calendário de rotina, assim. Então, a gente constrói esse calendário com ela e sistema de recompensa. Se tu fazer tantas vezes disso, tu vai no parque, tu vai ganhar aquilo. Funciona muito bem com ela esse tipo de coisa. A Ceci funciona muito com combinados. Eu preciso sempre falar, filha, hoje vai acontecer isso, isso e isso. Se do nada eu inventar qualquer coisa... eu tenho que me preparar para, no mínimo, meia hora, 40 minutos de estresse, entendeu? Previsibilidade, a gente chama disso. E se não explica, ela fica desorganizada. Não funciona, assim. E aí me gera um transtorno gigante, porque quem não entende acha realmente que é uma criança mal educada, falta de controle. Enfim, essa questão que tu falou a Ceci, ela é muito... eles não têm freio, né? Eles não produzem o córtex aqui, que é o tal do freio que a gente quer xingar e não xinga, porque, né? Eles não têm esse negócio. Então, ela larga umas assim que eu digo, meu Deus do céu. Racha tua cara. Não. A gente foi segunda-feira, só para você ter noção. A Ceci não é uma criança assim, meu Deus, zero preconceito. Nós chegamos num lugar e tal, e ela se desentendeu com uma menininha. Ela entrou no lugar onde eu tava. Mãe, aquela menina negra me enchendo o saco. Ai, gente, eu segurei a respiração, parecia que eu ia infartar. Daí, quando eu parei para analisar, a minha amiga veio, me acalmou, depois eu conversei com ela assim, Miss... é porque ela não tinha uma referência, ela não sabia o nome da menina, ela identificou pela cor, mas ela não... Tu se assustou, com medo do que as pessoas iam pensar, mas ela não foi nesse sentido, tanto é que depois... Como é que tu conduziu? Eu falei, filha, olha só, ela tem um nome, se tu não sabe o nome dela, tu tem que ir lá conversar com ela, tu tem que perguntar. Lembra que não pode identificar ninguém pelo corpo, porque ela sabe que não pode identificar por característica do corpo. Ela já passou por uma situação assim que... E se alguém fala perto dela, não pode falar, aquele careca, aquela gordinha, não pode, ela te corrige. Engraçado que fala uma vez, nesses casos, eles guardam a informação e vão falar sempre isso. Eles guardam, daí eu né, ali tentando assim, porque ela entrou na sala assim, eu fui segurar o braço dela assim, tu não me aperta? Gente, eu encostei no braço dela porque eu queria que ela sentasse na cadeira para eu pôr o tênis. Eu digo, meu Deus, pronto. A gente fica assim, vocês não têm noção, né? Daí lá vai eu mandar áudio me desculpando e eu falei, acalmei ela aí, peguei as minhas coisas, pedi desculpa e saí fora da sala, assim. Mas aí, tipo, não vou falar, a minha vontade era, assim, desganar ela, sabe? Assim, e a lágrima vindo aqui pela vergonha, porque era um ambiente novo, eram pessoas novas, eu, ai, meu Deus, cheguei em casa nesse caso, por isso que eu te pergunto, como é que tu conduziu? Porque eu tento sempre... Okay. Aí, no outro dia, conversando com a minha amiga, ela falou, amiga, ela não foi... Porque o meu medo era assim, meu Deus, já pensou se... Né, dessa agitação toda ainda me larga uma... Aí ela falou, racista. Não, amiga, não foi. Uma criança, ela não falou nada de errado, ela foi uma criança negra, ela se referiu à cor porque ela não sabia o nome da menina, ela não sabia como se referia à menina. E aí, às vezes, a gente, né, às vezes eu pensei, não, mas... A gente acha que, como é que a palavra, duvida dos filhos, da capacidade deles. A Ceci, ela é extremamente inteligente. E ela tem coisas, óbvio, que na primeira vez que tu fala, ela aprende. Outras não, né? Principalmente as que elas não têm... Ela tem como hiperfoco. Se eles não tivessem um filtro, né? Isso. Então, tem coisas que vai, mas tem coisas que demoram, tipo, muito mais tempo. Mas ela é bem inteligente, às vezes subestima. Às vezes a gente subestima ela. Porque pensa assim, meu Deus, ela vai ser sempre assim, vai estar sempre... Mas ela consegue, em determinados momentos, e isso depois de... Ela fez anos de terapia, então
a gente consegue perceber que essa evolução, que esse controle que ela tem, é muito disso. Aí vai lá, aprende, a gente aprende, replica nela, entendeu? E é diário, tanto que tem coisa que eu aprendi lá no início, que eu faço até hoje. E também estudar sobre comportamentos. Eu olhar para a Ceci hoje e entender que ela é uma sanguínea ferrenha, faz eu respirar melhor, tá bom, vamos lá, um pouco mais de paciência, porque antes eu não entendia muito de comportamento, e depois que eu tive essa compreensão, eu sou colérica, ela é sanguínea, o pai dela é melancólico, meu Deus, gente, é um balaio de gato. O TDAH, ele é hereditário. Então, fica a dica. Só pela agitação dela. O TDAH, ele é hereditário. Então, só tu sabe os dragões que tu enfrentou na tua vida e que tu enfrenta ainda hoje, né? Só o teu movimentar, o teu falar, ó, tomando a ansiedade, água, né? Então, a fruta nunca cai longe do pé, é fato, né? E que bom que a gente pôde fazer o diagnóstico dela o quanto antes, mas eu reafirmo aqui a importância desse suporte, né? Porque às vezes a gente não é a Mulher Maravilha, a gente acha que é o que dá conta. Só estudar, ótimo estudar comportamento, ótimo ler sobre o transtorno, seja o déficit de atenção ou o autismo, mas a gente precisa desse suporte, né? Nós adultos hoje, não é mais, é igual carro. Psicoterapia hoje é presente de Deus, é dádiva. Não, com certeza. Então, para tem essas alguma crianças, coisa sim. que as mães elas podem fazer para, porque quando terapia, né? Eu acho que o preconceito vem quando não é algo tangível, né? Vai ali, faz 20 repetições de algum negócio. Vai ali tomar um remédio, tipo, tu senta para conversar, tu vai fazer algumas atividades. É uma coisa muito intangível, né? Palpável. E que é uma pena isso, né? É bem uma pena. Às vezes eu dou até esse exemplo para os meus pais lá. Se ele tivesse com o pé quebrado agora aqui, eu te dissesse que ele tem que fazer 20 sessões semanais, senão ele vai ficar manco ou não vai andar, tu ia fazer? Ia. Pois eu tô te dizendo que se tu não fizer 20 sessões por semana com teu filho, ele pode vir a não falar, vir a não entender, vir a não olhar nos olhos, vir a ter essa dificuldade. Só que ele está pagando por uma coisa que ele não está vendo o resultado imediato, que não é tangível. Por isso a importância de bons profissionais, qualificados, excelentes, porque senão tu está perdendo o tempo dessa criança ou desse adulto, jogando dinheiro fora e desperdiçando aí os neurônios, né, as podas neurais. Então, não levem como brincadeira ou ajuda medicamentosa. Eu falo isso porque, como mãe de 2 TDAHs, eu pensei, será que realmente vai precisar? Porque antes eu falava para os outros, olha, se precisa de medicamento, porque ele vai ajudar a equalizar o comportamento, junto com a terapia, ótimo. Quando chegou na minha vez dos meus usarem, eu falei, uau! Agora. Será? Porque agora. A gente vive também num momento em que parece que o mundo, né, menos medicamento, mais vida natural, mais exercício. Então parece que está indo contra alguma coisa saudável. Mas assim, ó, quando se faz necessário, imagina, eu não sei quem tem cólica aqui, mas quando se tem cólica, um Buscopan ajuda e ajuda bastante, salva né? Vidas. Salva vidas. Então, se um adulto, se uma criança tem a necessidade de suporte medicamentoso, não vai ser para a vida toda, ou tudo bem que seja, mas que ele venha a contemplar e ajudar esses comportamentos. O objetivo é sempre a melhora. Nenhuma terapia ou remédio vai querer um mal dessa pessoa. Mal, talvez, se não tomar e se não fizer. Então, se receber essa indicação, pesquise, faça o teste, busque essa informação, porque te digo como mãe, como terapeuta e como profissional, que quando tem a indicação, ele faz muita diferença. Deixa eu só fazer uma pergunta. Os seus tomam medicamento de que idade? Ritalina. O Jorge toma de 8, toma há 2 anos, e a Gabi toma desde os 13. 14, 15, 16, há 3 anos. Em relação à medicação, gostaria de segurar até onde eu conseguisse. Mas por que tu quer segurar? Tu quer segurar até onde tu consegue, mas é de ti ou é da Ceci? Não, é porque que acontece, né? Tanto a terapeuta quanto a escola, eles... Mãe, tá dando. Acredito que, como antes não era primeiro ano, agora ela tá no segundo ano. Então, o negócio começou a ficar sério esse ano. Então, esse ano é o que a gente está analisando para ver se há necessidade de iniciar com a medicação ou não. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha só.
Ai, meu Deus. Se a indicação já tinha sido feita lá atrás, lá pela primeira escola, lembra? A primeira escola falava pediu, mas que a terapeuta precisava. não. Tá. E aí a gente esperou 1 ano, a gente está no segundo, a gente vai esperar, não vamos dar agora. Terceiro, quarto, quinto, a gente vai chegar lá no quinto para o sexto ano, onde ela vai ter mais de 6 professores, um para cada matéria, mais responsabilidade, mais atenção. E imagina que daí lá no quinto ano, no sexto ano, tu vai querer dar um remédio para ela. Olha quanto tempo a gente já perdeu ajudando ela a se controlar, a se entender, a se equalizar, que talvez lá na frente não seria necessário. Então, não é assim, ó, eu querer dar ou eu não querer dar. Tem todo um acompanhamento, porque 5 anos lá na frente pode ser que ela precise por 3, 4 anos, não sei, estou chutando. Onde hoje ela precisaria 1, 2 anos, com 2 vezes na semana de psicoterapia, e depois estava ótima. Então, a longo relaxa, respira. É de se pensar. Eu sei, te digo como mãe e como profissional, a gente fica com medo. Ah, vai dopar, vai viciar, vai fazer mal. E quando precisa, precisa. Quando não precisa, não tem essa necessidade. Eu te digo como mãe dos meus 2 filhos. A Gabi, quando não toma, menina, minha casa tem que ser toda cheia de recado. Feche a porta do banheiro, puxe a descarga do banheiro, deixe a pia fechada, tire o saco do lixo. A minha casa é toda sinalizada, porque às vezes eu dou uma dessa de querer tirar para ver se está tudo ótimo, né? Ah, eu não vou marcar neuro agora, eu vou tirar por conta própria. Isso aí eu já fiz 2 vezes e aprendi, não faço mais. O neuro pediu uma nova avaliação para ver a necessidade do medicamento. Ou do medicamento, ou para saber como ela se encontra. Sim. Porque tu falou que ela está sem terapia. Sim. Eu entendo, eu olhando para mim, eu entendo a dificuldade, porque parece que não é um benefício. Parece que a gente está machucando isso, criando uma dependência desnecessária, enfim, eu consigo entender. Gente, o tempo passa bem rápido aqui. Eu queria pedir para vocês fecharem com uma mensagem para essa mãe ou para essa mulher que tá, sei lá, às vezes é tia, às vezes, né? Às vezes tu tá vendo que a criança não é normal e tu não sabe nem como falar para aquela pessoa, assim, procura uma ajuda, ou enfim. Mas, enfim, pensando no melhor para as crianças, o que a gente pode deixar de mensagem para essas mulheres? Bom, eu diria que a primeira questão é o respeito, né? O respeito à infância, o respeito ao desenvolvimento infantil. E essas crianças vão ser nossos filhos para sempre. A gente não pode devolver. Então, que ao observar algum atraso, algum sintoma, algum sinal que esteja fugindo daquele padrão, porque hoje a gente tem uma sociedade que exige um padrão de comportamento, um padrão de fala, um padrão de imagem, um padrão de várias coisas. E eu entendo muitas famílias, que eu também já me estive desse lado, quando meu filho falou demais, ou quando a minha filha estambanou e deixou quebrar um vaso na casa de alguém, eu fico assim, ó, meu Deus, cara de paisagem. E tá tudo bem, que não é só eu. Tem a Letícia, tem a Gabi, tem o Jorge, tem a Ceci, tem a Manuela e tem muitos. Então, a gente precisa olhar, respeitar essa criança e dar o nosso melhor enquanto mãe. Não somos guerreiras, não somos as mulheres maravilhas, mas aquela criança precisa da gente, né? Que crianças a gente está deixando para o mundo? Porque hoje eles têm 4, 5, 8 anos. E quando tiverem 30? Seja por limite, seja por transtorno, seja por educação, sobre respeito ao próximo. Então, que a gente possa estar mais presente do que dar mais presente. Muito bom. E eu gostaria de falar para as mamães que a gente vive num ritmo muito frenético, a gente trabalha muito e a gente acaba dando muito para compensar essa nossa ausência. E aí, nesse dar, a criança acaba chamando nossa atenção de todas as formas possíveis. E eu vou falar isso porque eu vivi isso e conheço algumas pessoas que conduzem dessa forma e acham, não, deve ter algum transtorno. Mas, às vezes, a gente é só parar 20 minutos por dia e olhar para o teu filho com atenção, olhar com amor, observar realmente. Porque a gente está olhando, mas está prestando atenção no celular, está fazendo não sei o quê. Não, para e olha para o teu filho. E aí, se você orientou, fez, né, como manda figurino, como conversou, explicou, mostrou através... Porque tem crianças que é visual, tem outras criança que tu fala que entende, esgotou todas as possibilidades e não deu bom, aí você procura uma ajuda. Mas, às vezes, a gente se centrar, parar, olhar... E não deve ter alguma coisa, porque nem tudo é TDAH, não é tudo transtorno. Às vezes é a gente mesmo
Que precisa que dar um precisa carinho dar especial. um carinho especial. É entendeu? falta de pai, falta de mãe, Falta de presença. carinho. Presença. Eu Isso. acho que faz todo sentido. Mulheres, muito obrigado pelo tempo, pelo coração aberto, pela disponibilidade. Obrigada. Agradeço. E até o próximo podcast. Até. Obrigada.